pessoa da minha esposa também que está ali, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 João. Quero agradecer também ao Bispo Tiago, à pastora Laís, pela oportunidade, pela confiança de nós estarmos aqui mais uma vez. 1 João, capítulo 2. Versículo 27. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensine a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade, que o teu Espírito Santo venha nos direcionar, venha estar nos instruindo. Senhor, que nós possamos estarmos em um momento de unção, um momento, ó Pai, de separação para a tua adoração. Abençoa cada um que se encontra aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Amados, estamos aí numa proposta de trabalho de unção profética. E o tema é um ano para recomeçar. E para que nós possamos ter esse tempo de recomeço, ou de restauração, ou de restituição, nós temos que compreender o que é que está sendo restaurado. Qual é o trabalho a ser restaurado? Qual que é a particularidade da nossa vida a ser trabalhada? E o apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus, ele traz aqui nessa carta, que era dirigida a todas as igrejas, é considerada uma carta geral. Ele traz aqui para que a igreja permanecesse na unção que tinha sido dada, que eles pudessem ali estarem firmados, que eles não viessem sair dessa unção a ser derramada sobre a igreja, sobre os irmãos. E quando nós falamos de unção, quando nós falamos de algo profético, nós temos que compreender que essas duas coisas, elas andam juntas e permanecem juntas. Só que cada uma delas tem um plano, tem um projeto a se achegar nas nossas vidas, para trazer transformação, para trazer bênçãos, para trazer mudança. Então, quando Deus ele direciona uma palavra, quando Deus ele tem um ato sobre as nossas vidas, nós nos encontramos na unção profética. E unção, nós sabemos que ela traz para nós um significado de ungir. Ungir significa estar separando algo. Então eu quero que no meu coração, no meu entendimento, tenha a compreensão que todos aqui nessa noite estão separados, estão aqui ungidos,
estão aqui dentro de uma proposta de louvor e de adoração ao Senhor. Todos aqui estão numa militância, numa obra de combate ao pecado, combate às hostes espirituais. Então a igreja, ela é ungida, a igreja, ela tem recebido de Deus uma unção. E como que a igreja, como que nós recebemos a unção? Como que nós compartilhamos dessa estratégia, desse propósito do Senhor sobre as nossas vidas? No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, o Senhor diz ali na palavra, através daquele profeta, que chegaria um dia, um tempo, que Ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Quando o Senhor lança essa palavra, Ele está falando que o Espírito Santo, o próprio Deus, estaria disponível para todos. Preste atenção. No Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu alguns propósitos, algumas coisas que simbolizavam e direcionavam a unção. Quando o Senhor estabeleceu o altar, o tabernáculo, os utensílios, o Senhor estabeleceu o óleo da unção, para que ungisse cada utensílio a ser dedicado a cada finalidade. Mas até aquele momento, o Espírito Santo não havia ainda sido derramado sobre toda a carne. Mas o Senhor, através dos levitas, através de Arão e seus filhos, consagravam, separavam, ungiam homens e algumas propriedades, utensílios para a obra de Deus. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, quando nós entramos em Cristo Jesus, e Jesus, Ele cumpre o seu papel, o seu propósito na cruz, e Ele chega aos seus discípulos e diz: eu estou indo para o Pai, mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E quando a palavra de Joel se cumpre nos dias de Pentecoste, a unção é derramada sobre toda a carne. A unção, ela é derramada sobre a igreja. E neste momento aqui, a igreja está passando por muitas dificuldades de perseguição, de doutrinas erradas, de heresias. Então estava entrando muita sujeira dentro da igreja, vamos dizer assim. E João vem e escreve essa carta para que eles pudessem permanecer. E muitas das vezes nós tomamos esse texto com mentalidade errada, com um coração sem humildade, sem servidão. Porque muitas das vezes as pessoas dizem: não, o Espírito Santo é que vai me ensinar, eu não preciso de ninguém. Não, é o Espírito Santo que vai me conduzir, eu não preciso de ninguém que está me mandando. É um entendimento errado. O que João estava trazendo a direção da igreja é que o Espírito Santo conhece todas as coisas, que o Espírito Santo tem conhecimento profético de toda a palavra, e esse Espírito Santo que tem o conhecimento é capaz de trazer uma revelação ou conhecimento sobre a igreja, querendo que a igreja identificasse que apenas o poder do Espírito Santo que poderia ter autoridade sobre a igreja, e não as heresias, e não ideias erradas. E nós somos igreja do Espírito Santo. O pastor e a pastora dessa igreja são pastores do Espírito Santo. Os líderes dessa igreja são líderes que têm o Espírito Santo. Então nós que temos o Espírito Santo, nós devemos nos colocar como servos, como ministros uns dos outros. Nós devemos confessar uns aos outros. E nós, irmãos, temos que tomar esse entendimento, essa compreensão no nosso coração. E o que o apóstolo João diz aqui é que nós devemos permanecer nessa doutrina, na doutrina do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. E quais coisas que são essas? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que andar junto com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a unção e a palavra de Deus é profética.
E quando nós pegamos a unção e temos agora a palavra profética, que a palavra é o evangelho do Senhor Jesus, as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Está dando para compreender, igreja? Então nós temos que prestar atenção. A unção, ela é dada para todo mundo. Ela é dada a todos. Preste atenção, a unção. Mas a palavra profética, não é todos que recebem. Porque na palavra profética, nós temos uma estrutura majoritária. Para mim receber a palavra profética, eu preciso me associar com o Espírito Santo. Eu preciso estar na dependência do Espírito Santo. Eu preciso compreender e entender aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar na minha vida, em termos de conversão, de regeneração, de santificação. Quando Deus aparece para Abraão, e Deus fala para ele: Abraão, sai do meio desse povo, dessa parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te direcionar, e vou fazer de você o quê? Uma grande nação. Naquele momento o Senhor estava usando ali a unção e a palavra profética sobre Abraão. Mas antes de Abraão, Deus já havia trabalhado, ou tentado trabalhar com muita gente, com muitos líderes, porque Deus estabeleceu uma linhagem da mulher, da serpente da mulher, da semente da mulher, a trazer a salvação e a justiça sobre a terra. E da mesma forma que Deus, irmãos, liberou uma palavra na unção e dentro da profecia da palavra de Deus, o Senhor ele tem estabelecido na vida de cada um de nós. Nesse momento o Espírito Santo ele está agindo no nosso meio. Nesse momento o Espírito Santo está aqui disponível para cada um de nós. Todo momento que você vem participar de uma unção profética ou algum ato que é liberado aqui na igreja, dentro da palavra, Deus está querendo separar, Deus está querendo trabalhar algo na sua vida. E nós estamos iniciando o ano de 2021. O que você quer colocar ou estabelecer para que Deus possa trabalhar na sua vida? O que você quer nesse tempo separar, direcionar para Deus? Seu casamento, sua vida financeira, sua vida espiritual, seu ministério. Então é o momento de você receber essa unção na sua vida. É o momento de você, irmão, deixar que o Espírito Santo ele venha tomar conta da sua vida. No Antigo Testamento se derramava o óleo, consagrava. Nós temos os nossos irmãos reformadores, né? Os nossos irmãos reformadores, eles não têm o costume de usar o óleo como nós, pentecostais, usamos. É daí que vem a teologia deles. Porque eles têm um entendimento que agora, no presente século, agora na nova aliança, o óleo foi substituído pelo derramamento do Espírito Santo. Mas nós, como igreja pentecostal, nós usamos o óleo para testificar o ato da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o ungir, o estar colocando as pessoas em uma direção de unção, é levar o conhecimento do Espírito Santo a estar separando aquela pessoa, a estar separando aquele ministério. Nossas igrejas, quando alguém é colocado como pastor, alguém vai empossar uma igreja, se derrama o óleo, se estabelece o óleo, para confirmar que aquela pessoa agora está separada para aquele trabalho. Ela está separada agora para aquela direção, aquela finalidade. E da mesma forma, Deus está querendo trabalhar na vida de cada um de nós. A grande dificuldade é que nós não deixamos essa unção nos tomar. Porque quando nós somos separados,
A palavra aqui onde nós fizemos a leitura, o apóstolo João diz: se vocês receberam a unção, e se vocês estão firmes na unção, estão permanecendo na unção, que é o Espírito Santo, não há pecado. Aquele que é ungido, aquele que é separado, não há pecado nele. O pecado que ele está falando aqui, irmãos, é aquele pecado que a pessoa ela faz diariamente, a iniquidade. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas aquele que tem a unção sobre a vida dele, o pecado é um acidente, é algo que ele não programou, é algo que não desceu ao coração e foi consumado, foi um acidente, foi uma palavra errada, um gesto errado, uma atitude errada, mas logo ele se alinha com o Espírito Santo, logo o óleo de Deus se faz presente sobre a vida dele, logo a palavra ali já começa a se cumprir na vida dele. E nós como igreja, nós temos, irmãos, que estarmos nessa direção, nesse compromisso com a palavra de Deus. E nós estamos vivendo assim tempos difíceis. É declarado, anunciado por muita gente, pelos cristãos, pelos evangélicos, que esse ano pode ser um ano ainda mais difícil do que o 2020, muito mais difícil. E o mesmo que o apóstolo João, na carta que ele escreve, no livro que ele escreve, né, Apocalipse, lá no capítulo 12, ele diz que há duas igrejas, uma está no céu glorificando, fazendo festa, e a outra igreja está aqui, lutando, batalhando, militando. Aqueles foram ungidos, guardaram até o último momento da sua vida, para estar no céu. E nós que estamos aqui, temos que estarmos com a unção do Espírito Santo, para como o apóstolo João falou, para que quando chegar o dia do Senhor, nós não possamos nos encontrar envergonhados, nos encontrarmos descobertos. E eu quero falar para os irmãos que estão aqui nessa noite, a igreja, não fiquem assustados com aquilo que pode vir sobre a igreja, as perseguições, as lutas. O que nós temos que preocupar é se a unção do Espírito Santo está sobre nós. O que nós temos que preocupar é se a palavra profética, que é a palavra de Deus, ela está se cumprindo dentro da igreja. Essa é a nossa preocupação. O mundo, querido, a estrutura, ela está tentando calar a boca da igreja. Você acha que essa máscara que nós estamos usando, você acha que essas dificuldades que nós estamos passando, as portas se fechando, todo o argumento, a saúde básica, isso tudo, irmãos, é para impedir a unção de Deus sobre a igreja, é para impedir o teu calar, a tua adoração, o teu louvor. E muitas pessoas estão preocupadas com riqueza, muitas pessoas estão preocupadas o que vai acontecer com a sua vida social. Deixa eu falar para você, o diabo, ele já não tem força mais. O diabo, ele não tem tanto poder assim como a igreja pensa, viu? Não tem, porque quando Jesus foi assunto aos céus, o diabo, o acusador, ele foi lá tentar falar da tua vida, como ele fez com Jó. Você sabia? Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, a primeira coisa que o diabo fez foi lá questionar a respeito da tua vida, a respeito da minha vida. Falar, acusar. Como que o Senhor, como que Jesus, você vai aceitar um povo desse? Como que você vai amar um povo desse?
Esse povo aí merece a morte. Aí você deu a vida por eles, eles foram lá, ó, te crucificaram, te traíram. Falam que te adoram, mas não te adoram. Mas sabe o que Jesus disse? Satanás, eles não podem estar me adorando agora. Eu posso ter sido traído por eles, mas a dívida deles, o preço deles foi pago na cruz. Você está entendendo, querido, o que aconteceu nesse momento? Você está entendendo? E Pedro e João está chamando a nossa atenção para isso. João está chamando a nossa atenção para essas coisas, que a igreja, além dela receber poder, a unção, a palavra profética se cumprindo, o nosso adversário, o seu adversário, ele perdeu as forças, ele perdeu as armas, ele perdeu o seu poder de acusação contra nós. E muitos de nós ainda estamos caindo na mentira, no engano de Satanás ainda, porque ele não tem mais direito de te acusar. Ele tem direito de te acusar enquanto você tem dívida. Você já viu alguém bater na sua porta sem você dever nada para ele te cobrar? Você já viu alguém querer chegar na sua casa e te acusar de alguma dívida sendo que você não deve nada? Assim é a nossa vida, irmãos. Por mais que nós somos limitados, pecadores, mas nós não temos dívida nenhuma mais. Jesus pagou lá na cruz por cada um de nós. Então o diabo não tem poder de acusar, o diabo não tem arma mais sobre as nossas vidas. E o plano de Satanás hoje, sabendo que os dias para ele está chegando, é de te enganar, é de levar o teu pensamento que as coisas estão difíceis, te mostrar que a sua vida é melhor do que tudo, e com isso nós estamos distanciando da unção e da palavra profética do Senhor Jesus em nossas vidas. Então os irmãos estão lá em cima fazendo festa, glorificando o Senhor, mas o ai está aqui, irmãos. Ai daqueles que estão aqui, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nada do que está acontecendo aí é para espantar, é para que a igreja fique assim, não. Tudo que vem acontecendo aí é para mostrar que a igreja ela é ungida, ela é separada. A igreja ela tem o poder, ela tem o sangue de Cristo sobre a vida dela. É para mostrar, irmãos, que nós, por mais que nós estamos ainda aqui neste mundo, nós estamos separados para um propósito. Nós temos uma palavra a se cumprir nas nossas vidas, e essa palavra é uma palavra de salvação. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de restauração, é uma palavra de recomeço. Então você que está aqui nessa noite, você que está aí participando aí nas redes sociais, você que assiste esse culto, eu quero falar para você que Deus tem um plano, tem um projeto sobre a tua vida. Mas eu e você, irmãos, além de nós recebermos esse poder que é do Espírito Santo, nós temos que nos colocarmos disponíveis à palavra de Deus. Tudo que é anunciado, tudo que é declarado na palavra de Deus, são promessas, são palavras proféticas, que tem que se cumprir e vão se cumprir nas nossas vidas. Agora a grande dificuldade é que muitos estão resistindo a essa palavra, muitos estão resistindo à graça de Deus, muitos não querem de fato deixar que através da palavra de Deus, o Espírito Santo venha manifestar na sua vida. Essa igreja, ela tem o poder, essa igreja, ela tem unção, essa igreja, ela tem uma palavra profética para ela. Agora cabe a você que está nesses dias, tomar posse disso, tomar posse, irmão. Se a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é uma palavra profética, é uma unção profética sobre nós. Então você agora que está aí, você recebe o Espírito Santo, você recebe o poder de Deus. Aí quando você vai lá em Isaías 53, você recebe a palavra profética. Aí quando você recebe a palavra profética, as promessas de Deus se cumprem na tua vida. A cura vem, a restauração vem. E muitas das vezes nós pensamos que unção profética é um ato de derramar um óleo, é o ato de impor as mãos, é o ato de uma palavra liberada de um homem. A unção profética, irmãos, ela constitui, ela é estabelecida dentro do plano salvífico de Cristo sobre as nossas vidas. E foi estabelecido lá no início, lá no princípio, lá em Gênesis, quando o homem caiu, Deus já liberou a unção profética. E nascerá da mulher, da semente da mulher, e pisará, esmagará a cabeça da serpente. O diabo não sabia que ele estava cavando a sua própria sepultura, quando ele tentou ali morder ou atacar o calcanhar de Jesus. E Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz. Queria que você abrisse lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, para que nós possamos confirmar esse texto. Apocalipse, capítulo 12. A partir do versículo aleluia. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Olha o que aqui diz: E houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Há dois momentos na Bíblia que estabelece a queda de Satanás. Antes do princípio, ele se levantou contra Deus, querendo ser semelhante ou igual a Deus. O próprio Deus o expulsou. Mas quando Jesus estabelece a morte na cruz, e é derramado sobre a terra e sobre a igreja a unção do Espírito Santo, acontece uma guerra no céu, há uma batalha no céu. O diabo, pensando ainda no seu coração que tinha argumentos, que tinha ainda poder para se apresentar diante de Deus, para questionar, para acusar aqueles que diante de Deus adoravam.
ele é derrotado. E a palavra de Deus diz que o poder celestial de Deus expulsa Satanás para a terra. Então essa segunda expulsão, derrota de Satanás, traz para mim, para você, o conhecimento e o entendimento que a igreja já é vitoriosa, que Jesus, irmãos, já venceu ele já. O diabo, ele não tem nem poder, nem autoridade para se colocar diante de Deus, na presença de Deus. E o crente, a igreja que tem a unção de Deus, que tem o poder de Deus, que tem o Espírito Santo sobre ela, já é vencedora sobre Satanás. E você tem que tomar essa atitude, esse conhecimento, tem que tomar posse disso. Lá em cima os irmãos estão fazendo festa, porque ele foi derrotado, ele perdeu o poder da acusação, mas ele veio para cá, ele está aqui no meio de nós, trabalhando estratégias para nos enganar, trabalhando estratégias para nos tirar da nossa vitória que já foi conquistada pelo sangue de Cristo. Mas o grande problema é que nós não conseguimos enxergar e entender isso, é porque o Espírito Santo está sobre a igreja, mas a igreja ainda não recebeu a palavra profética, a igreja ainda não recebeu a palavra de Cristo, o Evangelho no seu coração. E nós como igreja, nós temos que entender isso, irmãos. Isso aqui não depende do pastor, não depende de mim, não depende de nenhum irmão, para acontecer na sua vida, para se fazer presente na sua vida. É você que tem que buscar isso, é você que tem que se alimentar, é você que tem que procurar aqui as promessas de Deus sobre a tua vida. Isso daqui, irmãos, é salvação individual. A igreja tem que se despertar nesses dias. E a grande dificuldade que nós estamos tendo nessa última geração, nesses últimos dias, é que Jesus já venceu, o diabo já foi expulso, já perdeu todo o poder, e a igreja, ela está como aquele elefante que Deus de pequenininho, na sua infância, ele aprendeu a ser colocado, a ser preso ali com um cordão ou com uma corda frágil. Mas a igreja, no decorrer dos tempos, ela cresceu, ela expandiu, ela se tornou significante na terra, mas a igreja ainda não usou do seu poder, da sua glória, para arrebentar as ataduras do pecado, para arrebentar, irmãos, sabe, o confronto, muitas das vezes, do inimigo, para mostrar o tão grande ela é em Cristo Jesus. E você tem que se libertar, você tem que buscar algo mais, você tem que realmente estar dentro dessa unção profética na sua vida. Não deixe passar essa geração para que outra venha. Diga no teu coração: a unção profética virá sobre a minha vida, sobre a minha casa. A palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, na minha casa. É tempo, irmãos, é dias, prepare, é tempo, é dia de renunciar a nossa vida aqui. É tempo e é dia, irmãos, de nós voltarmos a nossa atenção para Cristo, para Jesus, para a palavra dEle. O tempo se aproxima, a profecia está se cumprindo, e a unção está sobre vocês, sobre nós. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Queria chamar o ministério de louvor.